Boa noite, nobres colegas, senhores funcionários e assessores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Eu solicito ao segundo secretário que verifique se há número legal. Há número legal, presidente. Então, eu solicito o Tiago que faça uma leitura da Bíblia Sagrada, por favor. Boa noite a todos. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a roda. Caiu a chuva, vieram-se enchentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito o segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2023. Aos 13 dias do mês de março de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, na ausência do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Inês de Paula, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente. Como não havia matérias para serem lidas no expediente, passou às pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para ser apreciada na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Tiago Inês de Paula, Diego Simões de Lima Salgado, Sérgio Nepomuceno de Souza e Tiago Federico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 13 de março de 2023. Terminada a leitura da ata, eu a coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Vereador que for contrário, fique de pé, por favor. A ata está aprovada pelos vereadores presentes. Eu solicito agora o segundo secretário que faça a leitura do expediente. Solicito o segundo secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de resolução número 05/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian.
Apresentamos para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de resolução. Dispõe sobre o arquivo público, os documentos de arquivo e sua gestão, o plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, define normas para avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e da providências correlatadas. O povo do município de Comendador Olívio Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte resolução. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Entende-se por arquivo público o conjunto de documentos produzidos, recebido ou acumulado pelas unidades que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal no exercício de suas funções e atividade. Capítulo 2 dos documentos de arquivo. Artigo 2º. São documentos de arquivo todos os registros de informação em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzido, recebido ou acumulado pelos setores que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Artigo 3º. Os documentos de arquivo são identificados como correntes, intermediários e permanentes, na seguinte conformidade. Primeiro, consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que se conservam junto às unidades responsáveis em razão de sua vigência e de frequência com que são por elas consultados. Segundo, consideram-se documentos intermediários aqueles com uso pouco frequente que aguardam prazos de prescrição e precaução no arquivo geral e consideram-se documentos permanentes aqueles com valor histórico, probatório ou informativo que devem ser definitivamente preservados. Artigo 4º. Os documentos de arquivo em razão de seus valores podem ter guarda temporária ou guarda permanente, observados os seguintes critérios. Primeiro, são documentos de guarda temporária aqueles que, esgotados os prazos de guarda na unidade responsável e no arquivo geral, podem ser eliminados sem prejuízo para a coletividade ou memória da Câmara Municipal. E, segundo, são documentos de guarda permanentes aquele que, esgotados os prazos de guarda previstos no inciso 1º deste artigo, devem ser preservados por força das informações neles contidas, para a eficácia da ação administrativa, como prova, garantia de direitos ou fonte de pesquisa, podendo serem substituídos em forma digitalizada, quando não forem documentos históricos. Capítulo 3 da gestão de documentos de arquivo. Artigo 5º. Cabe à Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo propor a política de gestão de documento. Artigo 6º. Considera-se gestão de documento o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento de reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência do arquivo. Artigo 7º. São instrumentos básicos da gestão de documentos o plano de classificação de documentos, anexo 4º, e a tabela de temporalidade de documentos, anexo 5º. Capítulo 4º do plano de classificação de documentos. Artigo 8º. O plano de classificação de documentos é um instrumento que classifica todo e qualquer documento de arquivo, na conformidade do artigo 4º dessa resolução. Parágrafo 1º. Os processos administrativos são classificados na conformidade do anexo 4º como se um único documento fossem. Parágrafo 2º. Os processos legislativos terão seus documentos classificados individualmente em conformidade com o anexo 4º. Artigo 9º. Os documentos de arquivo são classificados segundo a unidade administrativa a que estão relacionados e, quando houver, são utilizadas as subdivisões administrativas. Capítulo 5º da tabela de temporalidade de documentos. Artigo 10º. A tabela de temporalidade de documentos é um instrumento resultante de avaliação documental, que define prazos de guarda e a destinação de cada espécie documental,
na conformidade do anexo 5º desta resolução. Parágrafo único. Entende-se por avaliação documental o processo de análise que permite a identificação dos valores dos documentos para fim de definição de seus prazos de guarda e de sua destinação. Artigo 11º. A tabela de temporalidade dos documentos indica a unidade administrativa a qual o documento está vinculado, a subdivisão administrativa, a espécie documental, o documento, os prazos de guarda e a destinação, bem como sua fundamentação jurídica ou administrativa, conforme o caso. Parágrafo 1º. A destinação é a decisão decorrente da avaliação documental que determinam o seu encaminhamento. Parágrafo 2º. Será destinado para eliminação, após o cumprimento dos respectivos prazos de guarda, o documento que não apresenta valor que justifique sua guarda permanente. Parágrafo 3º. Será destinado para a guarda permanente o documento considerado de valor histórico, probatório e informativo, podendo ser substituído por seu formato digitalizado quando possível. Parágrafo 4º. Para cada documento mencionado na tabela de temporalidade de documentos, anexos 5º, são registrados, a título de observação, os atos legais e a razão de natureza administrativa, que fundamentaram a indicação dos prazos propostos ou ainda informações relevantes sobre a produção, guarda ou conteúdo de documentos. Artigo 12. Para cada espécie documental é indicado o correspondente prazo de guarda, ou seja, o tempo de permanência de cada conjunto documental nos lugares indicados, a saber: primeiro, unidade responsável. É indicado o número de anos em que o documento deverá permanecer no arquivo corrente, cumprindo a finalidade para a qual foi produzido. E, segundo, arquivo geral. É indicado o número de anos em que o documento deverá permanecer no local, cumprindo prazos prescricionais ou precaucionais. Parágrafo único. Esgotada a vigência do documento, fica autorizada a sua eliminação desde que cumprido o prazo de guarda previsto na unidade responsável e no arquivo geral. Artigo 13º. Os prazos considerados para a definição do tempo de guarda na unidade responsável ou no arquivo geral são os seguintes: primeiro, prazo de vigência, intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeito administrativo e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram sua produção. Segundo, prazo de prescrição, intervalo de tempo durante o qual pode-se invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos eventualmente violados. O tempo de guarda de documentos será dilatado sempre que ocorrer a interrupção ou suspensão da prescrição, em conformidade com a legislação vigente. E terceiro, prazo de precaução, intervalo de tempo durante o qual guarda-se o documento por precaução antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para a guarda permanente. Capítulo 6º. Da eliminação de documentos de guarda temporária. Artigo 14º. A eliminação de documentos deverá ser executada de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta resolução. Artigo 15º. Toda e qualquer eliminação de documentos públicos que não constem da tabela de temporalidade de documentos será realizada mediante autorização especificada da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo. Artigo 16º. A tabela de temporalidade de documento, anexo 5º, indica quais os documentos deverão obrigatoriamente ser digitalizados, na forma de regulamentação específica a ser editada pelo controle interno, antes da eliminação. Artigo 17º. O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio de, entre aspas, relação de eliminação de documento, fecha aspas, conforme o modelo constante do anexo 1º,
que faz parte integrante dessa resolução. Artigo 18º. A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, em decorrência da aplicação da tabela de temporalidade de documentos, anexo 5º, fará publicar no Diário Oficial da Câmara Municipal o edital de ciência de eliminação de documentos, conforme o modelo constante no anexo 2º, que faz parte integrante dessa resolução. Parágrafo 1º. O edital de ciência de eliminação de documentos tem por objetivo dar publicidade ao ato de eliminação de documentos, devendo conter informações sobre os documentos a serem eliminados e sobre o setor por eles responsáveis. Parágrafo 2º. O edital de ciência de eliminação de documentos deverá consignar um prazo de 30 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes interessadas requererem o desentranhamento de documento ou cópias de peças de processo ou expedientes. Artigo 19. Os registros das informações relativas à execução da eliminação deverá ser efetuado por meio do termo de eliminação de documentos, preenchido conforme o modelo constante do anexo 3º, que faz parte integrante dessa resolução. Artigo 20. A eliminação de documentos públicos sem valor para guarda permanente será efetuada por meio de incineração. Capítulo 7º. Da guarda permanente de documentos. Artigo 21. Os documentos de guarda permanente não poderão ser eliminados após a digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, devendo ser transferido ao arquivo geral. Parágrafo 1º. Os documentos de guarda permanente, ao serem transferidos ao arquivo geral, deverão estar organizados, higienizados, acondicionados e identificados. Parágrafo 2º. A reprodução de documentos de guarda permanente solicitada por terceiros interessados somente poderá ser efetuada por meio de formato digital, portátil, document format, PDF e ou câmara fotográfica, observadas as cautelas de praxe e normas vigentes. Capítulo 8º. Das comissões de avaliação de documentos de arquivo. Artigo 22. A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo é constituída pelo controlador interno, coordenador de arquivo, procurador-geral e secretário-geral. Parágrafo único. Parágrafo 1º. A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo é presidida pelo controlador interno da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Na ausência de um dos membros e quando se fizer necessário, o presidente da mesa diretora nomeará um suplente ad hoc. Artigo 23. A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo compete aplicar o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. Parágrafo único. Para garantir a efetiva aplicação do plano de classificação e da tabela de temporalidade de documentos, a Comissão de Avaliação de Documentos deverá solicitar as providências necessárias para sua inclusão no sistema informatizado da Câmara Municipal. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 24. As disposições dessa resolução aplicam-se aos documentos arquivísticos eletrônicos nos termos da lei. Artigo 25. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, 8 de março de 2023. Justificativa. Considerando que esta Câmara Municipal, apesar de produzir uma abundância de documentos de arquivo, não consta com normas regulamentadoras de sua gestão. Considerando que muitos documentos que se encontram arquivados já produziram seus efeitos e podem ser eliminados sem qualquer prejuízo. Considerando, por outro lado, que existem muitos documentos de valor histórico, probatório ou informativo, cuja guarda deve ser definitiva. E, considerando que foi elaborada a presente proposta, visando normatizar as diversas ações relacionadas aos documentos de arquivo, como a produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução. Pelo exposto, apresentamos a apreciação da Igreja plenário o projeto da resolução que
adiante é visto. Comendador Olívio Gasparian, 8 de março de 2023. José Fernando Schaeff, presidente. Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta. Rosileia Gama, segunda vice-presidenta. Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário. Tiago Ney de Paula, segundo secretário. Requerimento número 006/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, requeiro na forma regimental apreciação em caráter de urgência urgentíssima do processo número 019/2023, projeto de resolução número 05/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o arquivo público, os documentos de arquivo e sua gestão, o plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian, define normas para avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo e da outras providências correlatas. Comendador Olívio Gasparian, em 15 de março de 2023, Rosileia Gama, vereadora. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Como não há nenhum vereador inscrito para fazer o uso da tribuna, passemos à ordem do dia. Eu gostaria de pedir o requerimento da nobre colega Leia foi colocado em discussão. Algum vereador que queira falar a respeito, fique sentada. Quem não quiser falar nada, fique de pé, por favor. O requerimento da nobre colega está aprovado pelos vereadores presentes. Agora tem que suspender. Eu vou suspender os trabalhos para que as comissões possam se reunir e logo depois a gente retorna colocando o projeto em votação.